Quando uma pessoa decide viver uma vida louca, né, uma vida sem regras, sem disciplina, ela não tem perspectiva para a vida. Ela não sabe quantos anos ela vai viver. Então ela quer curtir o máximo que puder. Mas que desperdício, porque ela poderia passar a eternidade com Deus, mas ela está desprezando isso para curtir apenas momentos nessa vida. Jeremias capítulo 4, vamos pedir antes de tudo a direção? Senhor, que possamos aprender a obedecer, servir e seguir ao Senhor em obediência, em fé, em temor, em sabedoria. Obrigado, meu Deus, por nos dar a Tua palavra e falar conosco através dela. Abre o nosso entendimento. Amém. Jeremias capítulo 4, versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. O comentário diz, volta para mim, não andarás mais vagueando. Revelava o estado em que a nação se encontraria depois da destruição de Judá. Isso iria culminar na dispersão de alguns sobreviventes e na deportação de outros para a Babilônia. Ao dizer volta para mim, o Senhor faz um apelo comovente, mostrando quão doloroso era para ele ter que aplicar sua disciplina em seu povo. Por essa razão, ele suplica a fim de que as pessoas se arrependam. Aqueles que recusam o seu chamado passarão pelo processo de repreensão que visa quebrantar o interior até que a sensatez e a fé voltem para si. Diante disso, se você está caído na fé e mergulhado no sofrimento, abandone o pecado e se volte para o Altíssimo. Não importa o que você fez, hoje é tempo de regressar ao caminho do soberano. Chega também de andar vagueando à procura de lugares e de pessoas que possam suprir o vazio da sua alma. Em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Concluindo, ouça a voz de Deus que diz a você, volte para mim. Até porque se você ouvir a voz do seu coração, ele vai dizer que não tem jeito, não tem solução, o seu caso é um caso perdido. Então, não dê ouvidos ao seu coração. Continuando, no 2, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. O comentário, tirai os prepúcios do coração. A circuncisão era um ritual bem conhecido pelos filhos de Israel, mas seu significado tinha um cunho mais profundo que ia além daquele ato físico. O povo acreditava que a simples obediência ao ato externo da circuncisão lhe garantiria a purificação interna, mas a exigência divina era maior. Deuteronômios 30, versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Continuando no comentário do bispo, o Eterno usa a circuncisão para simbolizar o que também deveria ser realizado no interior, isto é, ele deseja que a dureza do coração seja extirpada, que a malícia dos olhos seja removida e toda impureza da mente e da alma seja banida. Cabe ao próprio ser humano renunciar ao mal que existe dentro de si, bem como morrer para o mundo e para os seus aplausos. A vida espiritual deve ser fundamentada em santidade interior para depois ser vista no exterior. Se isso não acontece, a pessoa se torna apenas religiosa, sem de fato conhecer a Deus. A circuncisão, ela acontecia no órgão masculino, né? Era retirado com 8 dias de nascido, era retirado aquela pelezinha como forma de símbolo de aliança com Deus. Mas um bebê
não vai se lembrar disso depois, mais tarde, na hora de pecar, a dor que ele sentiu. Então, a principal circuncisão deveria ser feita no coração. Hoje, Deus não exige mais a circuncisão como forma de aliança, porque a nova aliança está através do sangue do Senhor Jesus. Então, a circuncisão é feita no coração, quer dizer, nós renunciamos os prazeres do coração para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é prazeroso. Para quem, claro, nasce de novo. No 5. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de vós. Então, quer dizer, havia solução. A solução era se voltar para Deus com humildade, né? O pano de saco, o lamentar, o uivar, era o símbolo de você se voltar, se humilhar para Deus. 9. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como as tormentas, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? O comentário diz, lava o teu coração da malícia. O coração e a mente são fontes de desejos e sentimentos. Deles procedem todas as ações humanas. Se uma fonte está contaminada, tudo que jorra dela também estará corrompido. Pessoas maliciosas sempre tendem para o mal e têm no diabo o seu maior aliado. Elas são capazes de ver com os maus olhos até mesmo aquele cuja intenção é a melhor. Além disso, sempre tramam para alcançar seus objetivos. A malícia deixa a alma em trevas e mata aos poucos. A condição para Jerusalém ser salva da destruição era ser lavada da sua sagacidade maligna, enraizada em seus pensamentos. De igual modo, quem deseja evitar sua própria ruína tem que tirar a maldade de dentro de si e mostrar um coração regenerado com atitudes puras. Por isso que não adianta ou não é suficiente a pessoa saber a palavra de Deus se ela não praticá-la, né? O homem sensato, o homem inteligente, ele lê a palavra de Deus, então aquilo que ele lê, ele põe em prática. Esse é o segredo. No 15, porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém que vigias vêm de uma terra remota e levantarão a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é que te chegue até o coração. Entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. O comentário diz, o meu coração se agita em mim. Jeremias passa a narrar a destruição de Jerusalém.
A calamidade do povo e a desolação da cidade santa e do templo encheram o profeta de tristeza. Por estar em comunhão com o Senhor Deus, Jeremias sentia a dor dos pecados do povo. Sua mensagem era ousada e lhe fazia impopular, mas ele era incapaz de ficar omisso perante a destruição que estava por vir. Somente os verdadeiros servos do Altíssimo se afligem pela situação do próximo e agem em favor deles. O apóstolo Paulo fala que até ser formado Cristo numa pessoa, nós, os seus servos, sentimos dores de parto. Eu não sei o que é dor de parto, né? Posso imaginar quando vejo uma mulher falando e vendo as dores que ela sente, né? Então, eu posso imaginar, porque hoje também sinto essa mesma dor, né? A dor de ver as pessoas se perdendo e você tentando mostrar o caminho da salvação e elas escolhendo o caminho errado. 20. Destruição sobre destruição se apregoa porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Quão real isso aqui é, né? As pessoas elas falam, eu não tenho força para as coisas de Deus, não tenho força, mas para fazer o que é errado tem. Então, use essa força que você tem para praticar o errado e começa a praticar o certo. 23. Observai a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observai os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disto. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está em dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. Jerusalém iria lamentar profundamente. Nesse momento, ela está ouvindo essas palavras e tendo raiva de Jeremias. E não entendendo que essas palavras vinham de Deus. Sabe o que é o pior? É que os próprios sacerdotes, homens de Deus da época, também se voltaram contra Jeremias. Porque eles pregavam paz, prosperidade, bênçãos, quando na verdade nada disso iria acontecer, iria vir a destruição. Então Jeremias foi muito odiado. Mas quem é que serve Jesus hoje nesse mundo que não é odiado, perseguido, né? O próprio Senhor Jesus falou que isso iria acontecer. Injustiças, calúnias, difamações. Os servos de Deus vivem isso constantemente. E graças a Deus por isso, porque vamos passar mesmo por isso. E vale a pena, porque no final vai arrebentar. Olha, que Deus abençoe você. Põe o seu gosto no vídeo. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que elas meditem na palavra de Deus, tá bom? E se inscreva no canal.